Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para ter esse papo tático com o Matheus, do Tática Didática, né? Que eles estão também no Twitter, Instagram, Facebook, esqueci mais alguma rede social, YouTube. É isso mesmo? Tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, tem o que você quiser. Telegram também. Bacana. E hoje a gente vai falar sobre algumas variações, né, que o Fernando Diniz pode utilizar nesse time do Santos. Semana que vem tem jogo importante pela Libertadores, né? E a gente vai comentar aqui algumas variações que ele pode fazer. Algumas pessoas estavam comentando aqui nos comentários do canal sobre Alisson zagueiro, Felipe Jonathan no meio, a possibilidade de jogar com 4 atacantes, né? Não retirar o Ângelo do time titular para jogar junto com o Marinho, como acontecia, né, quando nós tínhamos o Soteldo também, e o Cuca escalava dessa forma. Então a gente vai comentar um pouquinho. E, Matheus, já vou logo de cara, assim, você acredita que esse atual elenco do Santos possibilita o Fernando Diniz a mexer o time dessa forma, né? Como ele fez também no próprio São Paulo, o Daniel Alves indo para a meia, né? Que foi uma questão que não agradou muito os torcedores são paulinos, mas do Fluminense, como a gente falou também na última semana, a mudança que ele conseguiu com o Caio Henrique foi positiva. Você entende que o Alisson, por exemplo, rende mais como zagueiro ou mais como volante também? Assim, na minha humilde opinião, antes dizendo boa noite para vocês, bom dia, enfim. Na minha humilde opinião, acho que o elenco do Santos é muito, muito enxuto, muito formado por jovens ainda, que ainda precisam de maturação. Então, até nas posições, nas próprias posições de origem deles, eles ainda não tiveram maturação suficiente para conseguir render bem nelas. Mas eu acredito que tenha como fazer algumas variações. Por exemplo, o Caio Jorge. O Caio Jorge, para mim, é um jogador extremamente associativo. Ele recua, ele joga nas linhas mais recuadas, ele tem um bom passe, ele não tem uma finalização tão boa, por mais que ele tenha feito alguns gols importantes ultimamente. Mas eu acredito que o Santos tem, assim, algumas variações, porém é um elenco muito enxuto e um elenco muito formado por garotos. Consequentemente, os jogadores ainda têm que se maturar nas suas próprias posições. Mas tentando destrinchar aqui um pouco, eu acho que o Caio Jorge pode ser um jogador que ele possa utilizar em outra função, sem ser de centroavante. Por exemplo, no 4-2-4, se o Santos jogar na próxima semana, ou enfim, em algum momento da partida, o Caio Jorge pode ser esse jogador mais recuado, para o Marcos Leonardo poder ser o centroavante, o camisa 9, o jogador de mais profundidade. Já aconteceu isso contra o Palmeiras nesse ano. Mas eu acho que o Santos perdeu muito com a saída do Soteldo para essa variação tática. Porque para mim o Soteldo é aquele jogador muito bom para ser o jogador que flutua nas linhas quando o Santos joga com 4 atacantes, que o Lucas Braga tentou fazer isso, por exemplo, no jogo anterior agora, contra o The Strongest. Não foi muito bem, o Santos perdeu um pouco da profundidade, perdeu um pouco do 1 contra 1 pelo lado do campo, e eu acredito que ele tenha como fazer algumas variações, mas que o elenco é muito enxuto ainda. E do Alisson, você confia mais no Alisson como? Como volante, zagueiro ou reserva? Porque também tem essa, né? Tem gente que não quer o Alisson de jeito nenhum nesse time titular do Santos. Eu acho que o Alisson é um jogador muito importante no aspecto anímico do time. Ele é um capitão muito, muito bom. E sem a bola, ele também é um jogador de muita importância. Mas com a bola nos pés, convenhamos que ele não tem qualidade no passe como uma de suas valências principais. Então, e o Fernando Diniz, ele tende a esse jogo mais, como é que eu posso dizer? Com os jogadores mais juntos para tentar essa troca de passe e tentar envolver o adversário a partir da troca de passe. O Alisson, por exemplo, já prejudicaria um pouco o jogo do Fernando Diniz. Eu acho que ele pode sim ser utilizado como zagueiro, a depender da partida, mas, por exemplo, contra o The Strongest, para mim não fez nenhum sentido. Porque o Kaique, para mim, tem uma recuperação melhor e uma qualidade no passe melhor. E o time do Santos, por exemplo, não conseguia quebrar as linhas de marcação do The Strongest, e o Alisson não estava ajudando muito nisso. No primeiro tempo, quando o Santos teve um jogador a mais, o Alisson praticamente não tinha função. Tem uma foto que eu botei lá no canal, que ele estava atrás dos dois zagueiros, e o Giamota vindo buscar o jogo, ou seja, ele não dava superioridade numérica no campo defensivo e também não tinha aproximação para o campo ofensivo. E também na marcação o Santos não estava. O Santos jogou predominantemente com a bola depois da expulsão do jogador The Strongest. Então acredito que como zagueiro ele possa sim ser utilizado em determinados momentos da partida, mas principalmente
quando o Santos precisar defender. Quando o Santos precisar atacar, para mim o Alisson não joga como zagueiro. Acho que Kaique Fernandes, um grandíssimo jogador, quando o time precisa ter a bola nos pés, porque a qualidade no passe é uma de suas valências principais. É até uma das coisas que a gente comentou semana passada, né? A importância do Kaique que tem para esse time do Santos. O próprio Fernando Diniz elogiou muito ele. Não sei por que ele saiu, até a questão da altitude, às vezes isso também pode ter influenciado, né? E até mesmo o Balieiro também. Eu acho que ele se encaixa mais nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. Ele é um jogador mais equilibrado, né? Tanto na questão de ser defensivo, mas também sabe sair para o jogo, né? Ele tem uma qualidade de passe melhor. E para falar também de zagueiro, até as pessoas estavam comentando bastante, e o Diário do Peixe trouxe uma matéria, é a questão do Alex. O Alex que não vinha sendo relacionado, mas porque ele estava com uma lesão no tornozelo e depois ele acabou contraindo Covid, né? Então ele está nessa fase final de recuperação da Covid e deve voltar a ser relacionado, né? Então, e é um zagueiro que até já deixa a bola para você possivelmente jogar com três zagueiros, né? A gente está falando muito de falhas defensivas do Santos, principalmente que acabam se originando tanto do Pará como do Felipe Jonathan, que deixa aquela avenida e dá uma certa tranquilidade para o adversário chegar como quer na área adversária, né? Então, talvez, se o Fernando Diniz quiser utilizar, por exemplo, 3 zagueiros, eu ainda acho que pelo estilo de jogo do Fernando Diniz, ele vai optar pelo Luiz Felipe, que não é o meu preferido. Eu iria com o Alex também, que eu acho que de qualidade ele é superior. Mas o Alex, ele aparece também como uma opção de zagueiro que não vinha sendo utilizado antes, né? Porque, como eu falei, tava com esse problema de Covid, mas é uma alternativa, né? Jogar com três zagueiros e deixar o setor mais confiante, assim, não sei, porque na minha opinião, assistindo os jogos do Santos, eu vejo o Pará, vejo o Felipe Jonathan, eu fico bem preocupada. Não sei o que você pensa a respeito de jogar com 3 zagueiros e se isso de alguma forma, né, pode dar uma segurança maior defensivamente para o Santos. O Santos que vinha alguns jogos atrás sem tomar gols, né? Mas jogou na altitude, tomou 2 gols de forma bizarra. Bizarro, balanço defensivo completamente desconexo, mas quanto aos 3 zagueiros e o Alex, eu também, particularmente, como torcedor e também como apreciador de futebol, prefiro o Alex, por mais que ele não tenha tido muitas oportunidades. Nas poucas oportunidades que teve, convenceu mais do que o Luiz Felipe, que para mim não dá. Eu não entendo a Agora, insistência do Luiz Felipe. não Entra treinador, entendo. sai treinador, Luiz Felipe. E tome o torcedor do Santos ficar com raiva pelas falhas defensivas dele, mas tudo bem. Quanto aos 3 zagueiros, o Diniz já jogou dessa forma no Atlético Paranaense. Pode ser uma alternativa, a depender do contexto da partida, mas eu acredito que ele vai ser utilizado no 4-3-3 mesmo. E só com os 3 zagueiros, os outros grandes, São Paulo, Palmeiras, São Paulo e o Corinthians, todos em algum momento dessa temporada, se utilizaram os 3 zagueiros. O São Paulo, predominantemente, o Palmeiras, de uns 2 meses para cá, com o Abel, ele também mudou o esquema. E o Corinthians também. É uma alternativa boa, equilibra mais o time no sistema defensivo, principalmente pelas escolhas dos alas. Aí o Santos precisaria ir no mercado, porque, por exemplo, falando um pouco de adaptação, como a gente estava falando anteriormente, não tem como o Copete jogar pela ala esquerda, pela ponta esquerda, nem pela lateral esquerda. Isso é, para mim, claro. E vide o jogo contra a Ponte Preta, os espaços que ele deixou atrás, a recomposição defensiva completamente falha que ele teve, não tem como. E aí o Felipe Jonathan pode ser um esquema interessante para o Felipe Jonathan, que vai liberar um pouco mais ele para ir para o ataque, ainda vai ter encargos defensivos, vai, mas menos do que ele tem agora. Então, para o Felipe Jonathan pode ser algo bom. Agora, para o Pará, por exemplo, já não vejo tantos ganhos para o Santos, pelo lado direito, jogando com 3 zagueiros. Mas aí precisa do balanço, precisa equilibrar. E agora, falando um pouco mais do Felipe Jonathan, que ele jogou como meia nesse jogo, no segundo tempo desse jogo contra o The Strongest, eu acho que pode ser uma opção interessante, mas se você perceber bem, na partida, o Santos perdeu muito a profundidade e amplitude pelo lado esquerdo. Porque por mais que o Copete ocupasse a posição, era praticamente um lado inócuo do Santos, era um lado sem jogada, sem construção, e isso passa muito também pela aproximação que o Santos não teve nessa partida.
Mas eu acho que o Santos pode sim utilizar os 3 zagueiros, a depender do contexto da partida, mas deve ser muito bem visado, principalmente pela questão dos alas, que para mim, no esquema de 3 zagueiros, um 3-5-2, um 3-4-3, principalmente 3-5-2 são os jogadores mais importantes do esquema, porque eles têm tanto os papéis e encargos ofensivos quanto defensivos. Até aquilo que a gente comentou sobre o Alisson, né? Ele é um jogador que geralmente a gente pensa nele para ser aquele cara em jogos mais brigados, por exemplo, né? Um jogo contra o Boca, quando a gente precisa de uma marcação mais individual, por exemplo, com o Tevez, aí a gente pensa no Alisson. Mas para outros jogos que o Santos precisa de um resultado, que deve ser, né? Será, na verdade, o jogo contra o Barcelona, aí eu acho que se encaixaria mesmo o Balieiro, né? O Alisson não vai jogar de qualquer forma porque foi expulso, mas eu acho que é interessante essas variações, né? E até que ponto o Fernando Diniz vai utilizá-las, porque no São Paulo não tinha tanto, era aqueles titulares e só saía se acontecia alguma coisa em relação à suspensão, à lesão. Então, eu acho que esse rodízio, né, essas variações que a gente está comentando aqui, talvez não aconteçam. Mas também, por outro lado, a gente tem que levar em consideração que o Santos dificilmente vai trazer vários reforços, né? Então você tem que se virar com o que você tem no elenco. Até mesmo o Ângelo. O Ângelo, vários sugerem, o Ângelo não pode sair quando tiver o Marinho, coloca o Ângelo na meia, né? Então também pode ser uma solução para ter um time mais ofensivo. E o Ângelo é um jogador também que a gente fala muito, né, da importância de ter atletas que quebrem a linha. E o Ângelo faz isso muito bem. Então, talvez você ter um Ângelo e um Marinho e você prende mais o Pará, pode ser também uma solução para você não sofrer tantas bolas nas costas, né? Então, talvez seja uma solução encontrada pelo Fernando Diniz, uma semaninha aí para trabalhar. Imagino que eles vão conseguir alguma solução, né? Não sei o que você pensa também do Ângelo jogando mais ali no meio-campo. Deu certo em alguns jogos com o Cuca, né? O Lucas Braga jogava, o Soteldo jogava. Foi até um pedido da torcida para a final contra o Palmeiras, mas aí mudou, né? Então, não sei se também com a característica do Ângelo ele se encaixaria nesse esquema. Porque a gente falando aqui é uma coisa, né? Agora ele entrando em campo, aí é outra coisa bem diferente. Sim, e eu jogo videogame, então esses esquemas no videogame eu acho e adoro, eu sempre coloco, mas eu sei que para a realidade tem que adaptar muita coisa, tem que ver a questão da recomposição, tem que ver a questão do equilíbrio entre as linhas. Só que o Ângelo, ele é um jogador que ainda precisa de maturação. Ele, para mim, vem fazendo uma temporada muito boa, além das minhas expectativas, pô, se eu não me engano, ele tem 16 anos, ele jogou com 15 anos no ano passado, isso é loucura. E nesse jogo contra o The Strongest, por exemplo, o Pará praticamente não tinha aproximação com ele, não fazia uma jogada de ultrapassagem, não conseguia ajudá-lo de qualquer maneira. E mesmo assim, tem até uma imagem no Twitter da gente, que é o Ângelo com 2 jogadores, o terceiro na sobra, e o Pará atrás desse terceiro, e o Ângelo ainda assim conseguiu passar no meio dos dois e conseguiu um escanteio para o Santos. Então daí você tira a qualidade do moleque. E que joga muito e quebra as linhas, e eu acho que para o Santos, atualmente, que tem muito o déficit na criação, o Ângelo é um jogador muito importante, mas agora como tira o Marinho do time? Como encaixa o Ângelo para jogar de um... Porque o Marinho, por exemplo, eu já não vejo sendo um jogador tão associativo. Não consigo ver ele flutuando entre as linhas para buscar jogo e tentar abrir as linhas do time adversário. Acho que ele é um jogador incisivo, um jogador de 1 contra 1, um jogador de progressão. O Ângelo também é. Mas o Ângelo já tem um passe um pouco mais apurado, já é um jogador que tenta se associar mais. Então, talvez ele flutuando entre as linhas possa ser uma opção para não tirá-lo do time. Só que, pô, o time do Santos já vem sofrendo com um 4-3-3. Eu sei que formação não quer dizer que o time vai ser mais ou menos defensivo. Mas se o Santos já vem sofrendo com jogadores, em tese, com características mais defensivas, imagina com 4 atacantes. Por mais que o Lucas Braga seja um jogador de extrema importância tática, um jogador de muita recomposição, de muito vigor físico, ajuda pelos lados do campo. Se não fosse o Lucas Braga, o Felipe Jonathan, a gente estaria muito mais criticando ele defensivamente do que já estamos. Então, eu acho que é uma opção o Ângelo jogar por dentro, flutuando, mais do que o Marinho. Acho que o Marinho não faz esse papel tão bem. Porém, é algo que precisa ser pensado, maturado. E, pô, o menino tem o quê? 15 jogos como profissional, 20 no máximo. Então, daí você tira.
Então, eu acho muito difícil colocar os 4 nesse momento, mas é uma opção. Eu acho que o Fernando Diniz tem um elenco muito, muito enxuto, como eu disse anteriormente, e que precisa procurar opções no próprio elenco, como o Cuca fez, por exemplo, trazendo o Ângelo, trazendo o Bruno Marques, trazendo vários outros jogadores para tentar serem jogadores de Wagner Palha, o Wagner Leonardo, que jogou como E o zagueiro próprio lateral Pirani, esquerdo. né? O Pirani era um Pirani, jogador que a gente não falava muito, mas tiveram esse olhar e ele se encaixou muito bem nesse meio-campo do Santos. Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que é questão da criatividade e desse olhar também, né? Todo scout também que trabalha no Santos sabe, né? Quais jogadores você pode adaptar melhor numa posição, caso, né, seja algo extremo e você não consiga contar com algum atleta específico. Então, tô curiosa, porque, sinceramente, eu acho que o Fernando Diniz, de todos os nomes que poderiam, né, comandar o Santos, é um dos jogadores que a gente observa que ele consegue ter esse olhar um pouco mais diferenciado, né? Tirar o jogador, às vezes, de uma posição, colocar em outra, onde ele talvez renda mais. Mas é isso, eu acho que deu para a gente falar bastante dessas variações, né? Eu acho que as principais, pelo menos, que a torcida está cogitando. Semana que vem tem um jogo importante também. A gente vai trazer uma análise aí mais completinha de como o Santos pode vencer o Barcelona de Guayaquil. E é isso. Quero deixar também um recado para o pessoal se inscrever, né, no canal do Tática Didática. Vou deixar aqui também na descrição. Se quiser passar também as outras redes sociais, fique à vontade. E mais uma vez, obrigada pela presença, obrigada pela parceria aqui. não, eu que agradeço. Todas as redes sociais do Tática são exatamente o mesmo @, então, se você viu aí, é esse para todas. Eu que agradeço a participação. Sempre bom falar de Santos, principalmente quando ganha. Hoje o clima tá. Porque ontem foi um jogo bem, bem complicado. A gente está gravando na quarta. Pô. Mas eu que agradeço. Obrigado, Nájila, pela oportunidade. E muito bom falar de Santos. Obrigadão. Imagina, grande abraço para vocês e se inscrevam lá no Tático, também se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva que a gente está sempre trazendo conteúdo sobre Santos. Grande abraço para vocês e até a próxima.